sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve aí. E vocês adivinham onde é que a gente tá? E com quem a gente está? Então nos acompanhe e vem com a gente nesse vídeo que com certeza várias pessoas vão gostar. E a gente tá comemorando o quê? Semana Farroupilha. É isso aí, vem com a gente. Pra gente comemorar a Semana do Gaúcho, nada melhor do que um bom churrasco. E para fazer um bom churrasco, nada melhor do que falar com quem entende do assunto. Então seja bem-vindo, Alex. A gente trouxe o Alex Miciano, ele, o barbudo, né? Depois ele conta mais pra gente sobre esse apelido. Né? Ninguém sabe por quê, né? Ninguém entende. Mas eu queria que você falasse um pouco mais pro pessoal te conhecer, um pouco mais sobre você, sobre a tua atuação, né, nesse ramo do churrasco. Então, com a palavra, Alex Miciano. Gente, primeiro, né, antes de mais nada, agradecer o convite do podcast Primeiras Damas. É um prazer enorme, uma honra. Vocês que são de casa e acompanham ela, sabem o profissionalismo de vocês, então isso para mim é muito gratificante. Falar de mim, vamos lá, vamos falar de mim um pouquinho. Bom, eu venho da graduação de gastronomia e aí eu fiz especializações em churrasco, né? As três mais conhecidas é a nossa parrilla, né? A parrilla aqui no Brasil. O American Barbecue, que é o churrasco americano, churrasco de defumação, e o nosso tão tradicional e querido fogo de chão, né? Essas são uma das minhas especialidades. Depois a gente tem outras coisas dentro do mundo da brasa, que também eu tô me especializei, sempre vou me especializar até o final da vida. É muito importante isso. É importante sempre buscar, né, essa evolução muito. E informação em tudo que a gente faz, tudo que a gente leva para as pessoas. Conhecimento, né? É muito bom, é muito bom. Então, Alex, o que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente vai fazer um prato muito típico na Argentina, que é as papas rústicas, que elas vão ser feitas direto na brasa. Um molho chimichurri, bem tradicional também, Argentina, Uruguai. E a nossa tão famosa e a mais queridinha dos brasileiros, que é a picanha. A gente vai fazer um prato bem legal, picanha, batata rústica e molho chimichurri. Então agora pra gente iniciar esse prato, né, vamos deixar ele com a mão na massa, porque se a gente colocar a mão não sei o que vai sair. Mas então, pode explicar pro pessoal, né, passo a passo, como é que tu faz isso? Eu vi que tu colocou um papel alumínio aqui, azeitinho lá do lado, como é que já funciona toda essa questão da batata? Vamos lá. A batata, ela vai envolvida no papel alumínio e ela vai direto na brasa, tá? Então, quiser pegar aqui, ela vai com um pouquinho de azeite e um pouquinho de sal de parrilla. Gente, papel alumínio é qualquer lado, tá? Não tem essa, de um lado o papel alumínio ele cozinha mais rápido, do outro não. Gente, papel alumínio enrolou, envolveu ela no papel alumínio, elas vão direto na brasa dessa forma. Aproveitando que o Alex fez esse corte, nos explicou e tal sobre a picanha, eu quero agradecer o Ronaldo Galas, do Armazém 845, que nos forneceu os insumos para a gente estar fazendo hoje esse vídeo incrível para vocês. Então, muito obrigada. E não esqueçam, o melhor supermercado de Gramado. Alex, vamos aproveitar enquanto as nossas batatas estão assando ali. Vamos. O que te fez entrar para esse mundo do churrasco, se especializar tanto, né? Bom, eu tenho história aqui pra gente ficar uns 5 dias mais ou menos falando os motivos pelo, né, mas a gente vai resumir rapidamente. Eu venho de uma família, bom, eu sou carnívoro desde pequeno, então eu tenho na família muitos açougueiros, né, meus tios foram açougueiros, então meu contato com carne veio desde
de sempre, né? Desde que eu conseguia já alcançar na churrasqueira, eu tava ali fazendo churrasco, tinha influência da família do meu pai também, que sempre mexeu com carne. E eu sempre fui apaixonado em churrasco. Cara, assim, extremamente louco por churrasco, por carne, por estar reunido. Porque churrasco é família, é amigo, é ambiente gostoso, onde todo mundo tá feliz. Isso sempre me fez muito bem. E aí eu falei, cara, vou entrar para gastronomia. Entrei de cabeça na gastronomia e depois veio as especializações, né? Sempre fui apaixonado em cozinha de brasa, né? Então aí eu falei, cara, eu vou usar tudo isso que eu sei, que eu aprendi na brasa, junto com o que eu mais gosto, que é o churrasco, né? E aí veio as especializações, né? Primeiro veio a parrilla, que é o mais tradicional, né? O que o pessoal tem muito em casa. E aí com isso, aqui no Rio Grande do Sul, eu aprendi a trabalhar muito com espeto, né? Isso eu devo muito ao Rio Grande do Sul, que foi aqui que eu aprendi a tradição do churrasco gaúcho. E depois veio o fogo de chão, muito tradicional daqui também. E aí veio, por último, um dos estilos que eu mais pratico hoje, que é o American Barbecue, né? Que aí eu comecei a buscar conhecimento fora do país. E aí tem varal, curanto, infernijo, que são outras especializações que a gente trouxe ali do churrasco, mas hoje as que eu mais pratico, a que eu mais pratico hoje é o American Barbecue, né? E aí tem a parrilla, o fogo de chão e pode ter certeza que daqui para frente vai vir muito, muito mais especializações. Perfeito. E tu disse antes, em uma conversa, né, antes das câmeras... No off, que a informação, né, ela não é novidade para ninguém, mas a informação que é muito importante. E aí tu começou a buscar informação, começou a buscar conhecimento para poder colocar no teu trabalho, isso? Exatamente. Eu sempre falo nos meus cursos, quando eu vou falar com os meus alunos, né, eu sempre falo que a minha diferença para eles é informação. Não tem nada além disso. É informação. Quando a gente tem o conhecimento e coloca em prática, as coisas vão se tornando fáceis. Por exemplo, a minha primeira defumação, meu primeiro frango na defumação foi um desastre. O que era para ficar pronto em 3 horas e meia demorou 6, 7 horas e ainda não estava bom, a pele ficou borrachuda, que vai acontecer com muita gente que está iniciando. Então, a minha diferença para qualquer pessoa é a informação. Com isso, a gente tendo informação, colocando em prática, tendo vontade, nada também cai do céu. A gente tem que ter esforço, dedicação, entrega, e aí os resultados começam a vir, com certeza. E para quem quer entrar nesse mundo assim do churrasco, por onde deve começar? Olha, é uma escolha muito difícil de fazer. Porque a partir do momento que você entra para o mundo do churrasco, ou por hobby, ou por motivos financeiros, você fala assim, não, eu quero trabalhar com churrasco, isso daqui, é muito difícil, né? Tem que ter persistência, perseverar sempre, porque é difícil, mas começa a ficar fácil quando você tem os seus primeiros resultados positivos. Quando você faz uma... Eu fui assim, eu tinha lá os meus ídolos, né? E aí eu vi eles fazendo aquilo e quando eu comecei a fazer e o resultado ficou igual, eu falava, não, eu estou no caminho certo. Então começar, o que eu falaria, começa. Se entrega, mergulha de cabeça, porque é um caminho sem volta, você começa a ter resultados positivos, satisfazer clientes, família, amigo, e aí a recompensa começa a vir. O dinheiro é o último, tá? Sim. O dinheiro é consequência de todo o teu esforço. Mas o que eu falaria hoje, começa, tem vontade, entra de cabeça, que é um mercado maravilhoso. E tem bastante mercado para essa área? Para todo mundo. Para todo mundo. Porque é um leque muito grande. Né? Às vezes o cara ele é especialista em parrilla, mas aí o outro ele é especialista em American Barbecue, o outro em fogo de chão, então tem espaço para todo mundo. Eu fiz muito amigos do fogo, eu chamo de amigos do fogo. Então tem espaço para todo mundo trabalhar, tem mercado para todo mundo trabalhar, com certeza. E agora a gente vai aprender e saber o porquê que a gente trata as ervas do chimichurri. Pode explicar um pouquinho pra gente e pro pessoal de casa? Gente, quero mostrar para vocês aqui, a gente tem erva de chimichurri desidratado. O que tem aqui? Aqui tem salsinha, tem tomilho, tem orégano, tudo desidratado, né? Passa pelo processo de desidratação. Então a gente vai reidratar isso aqui. Como que a gente faz isso daqui? Com água morna. Uma água entre 40 e 50 graus, a gente vai hidratar. Para quê? O que acontece quando a gente hidrata novamente
as ervas que estão desidratadas. A gente vai devolver, né, num português bem claro, bem simples, a gente vai devolver aroma e sabor. Os óleos essenciais vão se soltar de novo das ervas, dando sabor e aroma novamente. Bem próximo, né? Não é exatamente igual se fosse fresca, mas é um resultado muito próximo. Para isso, se vocês quiserem, já mostra aqui de perto para o pessoal de casa ver, a gente hidrata com água morna, lembrando que eu falei para vocês entre 40 e 50 graus, tá? Ela vai absorver toda essa água. Vocês vão ver aqui no processo. E o cheiro já começa a ficar maravilhoso. Pena que vocês de casa não conseguem sentir. Mas o cheiro já começa... Ela já começa a liberar os óleos essenciais das ervas, tá? Você pode ver que ela já está ficando seca de novo, porque ela funciona como se fosse uma esponja. Ela vai absorver todo o líquido, trazer para ela. E é uma troca. Quando ela pega esse líquido morno, ela libera sabor e aroma. O cheiro a gente já está sentindo. Então, não, a gente está sentindo aqui. A gente vai colocar mais um pouco de água morna aqui e ele vai sugar também esse líquido. E a gente vai deixar eles nessa troca que a gente chama de osmose, né, dos líquidos com as ervas. A gente vai deixar por 10 a 15 minutinhos para que realmente haja toda essa troca de sabor. Né? A água entre com a função dela ali de reidratar e as ervas soltem todos os sabores para o molho ficar excelente. E o que a gente faz, né, gurias? Para vocês entenderem, um molho perfeito ele precisa ter sabor, ele precisa ter acidez. Né? E no meu chimichurri eu gosto de usar o limão siciliano, tá? Por quê? Porque ele tem uma acidez mais suavizada, que não vai ser tão agressivo ao paladar, né? Então a gente coloca limão siciliano. Gente, eu faço no olho, tá? Mas eu vou passar para vocês a medida. E aí a gente vem com azeite, tá? E cobre de azeite o nosso molho. E aqui vai azeite, viu, gurias? Sem dó, sem medo. Vai bastante azeite. Vocês que vão fazer em casa também, pode deixar... Azeite específico? O extra virgem. O extra virgem é o que eu mais indico. O cheiro tá muito bom. Eu adoro cheiro de limão também. E muita gente pode achar, dá para fazer com óleo de soja, óleo de canola, óleo de algodão. Cara, dá. Só que o azeite de oliva, ele tem muito mais sabor, né? Sim. E eu não recomendo o óleo de soja por causa do sabor forte, né? E aí, sal a gosto. Sal a gosto. E aí nós vamos misturar isso aqui. E aí esse então, só lembrando o pessoal que esse molhinho que ele tá fazendo vai ser usado na carne e na batata na também. Batata. A gente vai jogar por tudo. Perfeito. E tá pronto o nosso... Viu como que é rápido, como que é prático? Sim. A gente usando a técnica certa, fazendo o passo a passo certinho, respeitando ali o tempo para curtir esse molho, para ele trocar realmente sabor, entregar todo o potencial que ele tem de sabor e aroma. Que pena que não dá porque o cheiro tá maravilhoso. Tá muito bom. Pena que você não pode sentir, porque tá muito... vontade de comer assim. E aí depois a gente acerta o sal. Eu não faço ele muito salgado, porque na carne já vai o sal. E agora vamos falar de sal um pouquinho aqui, aproveitar que eu tô vendo os dois sal ali. No sal, há uma diferença? Sal grosso, sal fino, enfim. Sim. Vamos falar um pouquinho? Vamos falar um pouquinho de sal, o pessoal de casa aprender também? Isso. Eu tenho aqui 2 tipos de sais diferentes, tá? Existem diversos tipos, só no Japão existem catalogados aí mais de 1.000 tipos de sais, né? Nossa. Então, para nós, do churrasco, existem os mais tradicionais, aquele que a gente usa com mais frequência. E dentro dessas granulometrias é que a gente diferencia um sal do outro. Por exemplo, nós não estamos trabalhando aqui hoje, mas todo gaúcho sabe o que é sal grosso. Todo brasileiro sabe o que é o sal grosso.
E aí, dessa granulometria maior, vem as outras granulometrias menor. Eu vou falar primeiro do sal de parrilla, mostrar para o pessoal de casa aqui. A granulometria, esse daqui é um sal temperado, né, com ervas, com alho, cebola, tudo desidratado, mas vamos focar na granulometria. O que eu tenho aqui? O que é o sal de parrilla? É o sal entrefino, né? Não é nem o mais grosso, nem o sal de cozinha tradicional, o sal fino. Ele fica ali nesse meio termo. É feita uma tritura, uma coagem disso aqui, e só os mais padrões vêm para os nossos potes, né? Aqueles, né, os potinhos que a gente compra no supermercado, a gente encontra em lojas especializadas. É essa granulometria aqui. Por que a granulometria entrefina, né? Para o pessoal de casa aprender. Isso também está no meu curso, está nos meus workshops, eu passo tudo para o pessoal. Está na minha página, quem me acompanha sabe. O entrefino, ele é feito para parrilla, por isso o sal de parrilla. Por que essa técnica? Ele tem uma granulometragem entrefina que dissolve muito rápido no steak. Porque o steak preparado na grelha, a gente tem aqui o steak de picanha, o steak preparado na grelha, ele é de um preparo muito rápido, né? Ali a gente vai ter no máximo, uma pessoa que gosta mal passada, do bem passado, ele vai ter ali no máximo 20 minutos na grelha, né? Então, essa granulometria é a mais indicada para a parrilla, porque a gente não sente ele na boca, é o tempo e o calor necessário para ele dissolver, né? E é o mais indicado. Já esse outro sal aqui, esse aqui é o sal de finalização. A gente não coloca ele na carne antes de levar para a grelha. A gente coloca depois que ela está pronta. Esse daqui é a flor de sal. Por quê? Vamos imaginar, né? Eu vou mostrar para vocês aqui a granulometria. Ele tem uma flocagem muito frágil. Então ele quebra as partículas muito rápido, né? Então, para vocês entenderem da onde que é retirado esse sal aqui. A gente tem as salinas. Essas salinas, elas são camadas de sais. A flor de sal é a primeira camada. Por isso que ela tem essa flocagem mais sensível e é usada para um sal de finalização. Posso usar ela antes? Pode, mas eu não indico, porque ele é um sal muito saboroso. Você percebe a diferença dele depois da carne pronta. Tá? Então tem lá as salinas. A primeira camada, a camada mais nobre que a gente chama, é a flor de sal. Porque ela está bem ali na flor das salinas mesmo, e ela tem também um preço bem diferente do sal de parrilla e do sal grosso. Por quê? Porque do 100% da salina, ela corresponde a muito pouco. Então ela se torna mais cara também pela escassez. Perfeito, perfeito. E agora, que passo que a gente vai ter agora? Agora nós vamos retirar as batatas, que já estão prontas, e aí eu vou mostrar para vocês como que ela fica. Então, pessoal, a gente fez o primeiro passo. A gente não, o Alex, né? A gente só acompanhou. Tá cozidas as batatas, Alex. Qual que é o próximo passo agora? Agora nós vamos na marca de grelha. Agora nós vamos colocá-las dessa forma, com a parte interna virada para baixo, pra gente dar marca de grelha e sabor de brasa, que é muito importante no churrasco. Então vamos A cozinha de brasa nos proporciona isso, né? Muito sabor, então a gente tem que explorar o máximo o que ela nos oferece. Então a gente coloca dessa forma aqui. Bem simples, colocar uma por uma. Galera, vou dar uma dica pra vocês agora, pra dar um sabor, um toque especial. Eu sou apaixonado em alecrim, tá? Então, assim, eu sou suspeito de falar, mas fica muito bom mesmo. Eu posso jogar o alecrim fresco direto na brasa pra dar uma saborizada. Eu posso colocar na hora que eu vou embalar minha batata pra pôr direto na brasa? Pode também. Mas eu gosto porque dá um aroma na batata e no ambiente. Que pena que vocês não vão ver. Joga direto na brasa. Começa a subir a fumaça dela. Vocês vão reparando, começa a subir
essa fumaça é responsável por aromatizar e saborizar a nossa batata. E aproveitando aqui, Alex, eu quero tirar uma dúvida e também saber de um ponto de vista teu sobre como era feito o churrasco antigamente, né? A gente quer falar das diferenças, então, do churrasco de antigamente pro churrasco de agora, como ele é feito agora. Eu queria saber de ti, o que tu acha, quais as diferenças, né? E se melhorou, se não melhorou, qual é a tua opinião sobre isso também? Vamos lá. Eu acho que no mundo do churrasco moderno, esse é o assunto mais polêmico que existe, né? Porque a gente está no estado do churrasco, né? Conhecido nacional e internacionalmente como o estado do churrasco, né? A capital nacional do churrasco. Então é um assunto muito polêmico, porque envolve cultura, envolve tradição, mas sim, mudou muita coisa. Respondendo a pergunta de vocês, primeiro, hoje a gente tem uma coisa muito importante chamada tecnologia. A gente tem a tecnologia também no churrasco, né? A tecnologia, ela invadiu de forma positiva o mundo do churrasco. Ah, mas por quê? Porque tem parrilas melhores, materiais melhores? Não. A tecnologia implantada no churrasco hoje, ela começa no pasto, na criação do animal, na criação da genética, no cruzamento de novas raças, para a gente ter um melhoramento na nossa carne, mais gordura entremeada, um abate precoce com qualidade. Então, tudo isso hoje a gente se deve à tecnologia. Então, assim, as diferenças antes... O que acontecia antes, tá? E eu presenciei um pouco disso. Antes a gente a família criava o animal. 3 anos, 3 anos e meio, 4 anos, 5 anos, eu vou abater esse animal porque ele já não me dá mais resultados, né? Muita gente usava para lida no campo, pro cruzamento, né? E ter mais animais. Então tinha um touro reprodutor e quando ele não servia mais, ele era abatido. Então, o que mudou hoje? Principalmente a nossa carne, nossa proteína, o animal mudou, né? Antes, o que a gente ouvia antes muito? Carne de segunda e carne de primeira. Vocês aí de casa, com certeza, já ouviu isso, já chegou no açougue e falou, tem carne moída de segunda? Quem nunca, né? E o que realmente mudou? Hoje não existe carne de primeira e carne de segunda. O que existe hoje é animal de primeira qualidade e um animal de segunda, terceira qualidade. Então a tecnologia veio para melhorar e muito o nosso churrasco, e é isso que tem que entrar na cabeça das pessoas, que a gente não está mudando o que antes era feito. A tradição, a cultura, ninguém está falando que é certo e que é errado, mas o que existe hoje é um melhoramento da nossa genética animal. Então o que tinha de diferente é que a gente criava o nosso gado e depois abatia. Hoje não, hoje existem os pecuaristas que já criam o gado para abate, eles são abatidos muito mais novos, né, mais precoces, que a gente tem muita maciez na carne devido a esse abatimento precoce e a qualidade de criação do animal também, com ração balanceada, análise de solo para ter um pasto, né, com nutrientes suficientes para o animal. Então acho que o que mudou de antes para cá, entre várias coisas, equipamentos, utensílios, churrasqueiras, parrilhas, mas eu acho que o principal responsável da mudança do nosso churrasco é a pecuária. A gente deve isso à pecuária, que eu tiro o meu chapéu a todos os pecuaristas do Brasil que estão aí empenhados em oferecer uma proteína de qualidade. Então agora chegou a hora de fazer o corte da picanha, né, Alex? Hora boa, né? E tão aguardada. A gente quer saber se tem uma espessura certa pro ponto da picanha. Existem técnicas que podem facilitar para agradar todos os gostos, né? Desculpa. Os gostos do cliente, da família, dos amigos, enfim, da pessoa que vai comer o teu churrasco. Eu vou mostrar para vocês agora. Vamos lá. Geralmente o pessoal corta com 2 dedos de espessura, né? Mas aí tu pega um cara que nem eu, aí pega outro cara menorzinho, pequenininho, que 2 dedos dele é um meu, né? Então a gente sempre brinca com isso. O que acontece? Quanto maior, mais largo esse steak, mais demorado vai ser para uma cocção, por exemplo, ponto mais ou bem passado. Então qual que é a dica que eu dou para vocês e para você de casa que está nos assistindo? Se quer um steak, uma picanha mais passada, cortar um steak mais fino.
Se gosta dela ao ponto, um steak de espessura média. Se gosta dela mais, que nem nós, assim, no mal passado, um steak de 2 dedos. Eu vou mostrar para vocês agora, mais ou menos um steak de 2 dedos. Vamos virar ela pro lado da gordura aqui. Eu tenho 2 dedos meus aqui, a gente coloca aqui. Isso aqui é um steak de 2 dedos. Vocês veem que é 2 dedos meus, né? Então, assim, é um steak mais largo. Essa espessura aqui é ideal para uma carne ponto menos, uma carne mal passada. Agora, eu quero um steak mais passado. Ai, minha sogra, um abraço, minha sogra linda do coração. Minha sogra, que ela gosta de uma carne bem passada. Então eu não vou cortar um steak dessa espessura aqui, por quê? Porque ele vai demorar muito para ficar bem passado, né? Então eu venho e corto um steak menor, de 1 dedo aproximadamente, né? Meio centímetros, mais ou menos. Exatamente, Não, meio centímetros. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Um steak desse daqui, 5, 6 minutinhos na brasa, para ele ficar bem passado. Perfeito. Tá? Eu queria aproveitar que a gente tá cortando a carne e falar sobre, acho que a gente ainda não falou sobre esse assunto, e o desmistificar a carne que vem a vácuo, a carne que deu. Qual que eu compro? Só assunto polêmico hoje, Só né? assunto polêmico. Só assunto polêmico. O que acontece? Muita gente, né? Eu não gosto de carne a vácuo. Carne a vácuo não tem sabor. Carne a vácuo isso. Questão cultural também, né, gente? Vamos bater em outro ponto. Eu acho que teve um tempo, né, que foi bastante falado sobre isso. E eu acho que ali colocou lenha na fogueira ali sobre. Muitos porque mitos. Teve mitos, né? E teve com uma grande empresa, teve um burburinho grande, né? Que eram de coisa de carne. Então eu acho que ali que se inflamou muito. Botaram gasolina no fogo. Botaram gasolina no fogo. Chegou a hora de desmistificar, então, essa história. Gente, eu vou começar, então, com a resposta e depois eu explico por quê. Okay. Carne a vácuo é, sim, de muito boa qualidade, desde que foram feitos os procedimentos corretos, desde o abate até a embalagem dessa proteína. Hoje a gente tem órgãos que cuidam disso, né? Por exemplo, o CIF, ele garante que essa carne, ela teve um bom procedimento desde o abate até chegar nas nossas prateleiras. Então, o que acontece hoje? Vamos lá. Carne a vácuo tem qualidade? Muita qualidade. Mas eu gosto de ir no açougue, eu tenho amizade com o João lá do açougue, o João do açougue me vende a melhor carne, eu pego ela a hora que eu quero, eu escolho qual que eu quero, ele corta para mim. Beleza, é válido. Qual a principal diferença? Hoje, a gente trabalha... Quando a carne ela é embalada a vácuo, ela não tem mais contato com o oxigênio. Né? Porque a gente não sabe, mas aqui no nosso meio há milhões e milhões de bactérias e tal, isso e aquilo. Ela não tem mais contato com isso. A carne do seu João lá do açougue, ela tem contato com oxigênio. E aí vem um fator determinante. O que faz uma carne hoje ela ter uma proliferação de bactéria absurda? A oscilação de temperatura. Então, a carne a vácuo, tá? Ela foi embalada ali, ela chegou na nossa prateleira, ela fica ali dentro da geladeira, armazenada entre 0 e 4 graus, ela tá ali na temperatura, então ela vai ficar armazenada nisso, ela não vai sofrer oscilação de temperatura. A oscilação de temperatura que ela vai sofrer, a hora que o cliente chega, busca ela, vai até em casa, faz. Essa é a oscilação de temperatura que essa carne vai receber. Já a carne de gancho, que a gente chama carne de gancho do açougue, lá o que acontece? Quem aqui já foi no açougue, você de casa, já foi no açougue, chega lá, pede pro açougueiro tirar a carne de dentro do balcão para te mostrar. Muitas vezes. Volta a carne no balcão. Vocês não levam. Aí vem a Cacá. Cacá chega lá, seu João, queria ver essa carne aqui, essa picanha, como é que é? Ele tira ela de novo de dentro do balcão refrigerado. Mostra para você. Ali teve outra troca de temperatura. Volta lá para dentro. E assim acontece com a carne de gancho, a carne do açougue, né? Essa oscilação de temperatura. Então não acontece isso com a carne a vácuo. Ela é embalada, vai para a geladeira e ali ela só sai a hora que ela vai para o consumidor final, que somos nós. Em contrapartida, a carne de gancho, ela tem o quê? Que a gente gosta muito, uma frescosidade muito maior. Né? Por quê? Porque quando a gente embala aqui, ela fica sem contato com o mundo aqui fora, ela fica isolada. O que acontece? Quando a gente tira ela do vácuo,
ela sempre tem um cheiro diferente. Uhum. O que é aquele cheiro? É porque a carne ela ficou isolada do mundo aqui fora, né? Falando num português bem básico para que todo mundo consiga ouvir. Ela começa a respirar de novo quando a gente tira ela do vácuo. E aí, se você tira ela do vácuo, ela tá com aquele cheiro um pouco mais forte, o que você faz? Deixa ela ali 10 minutinhos, ela vai começar a ter contato com o oxigênio de novo, ela começa a respirar de novo, e aí ela volta. Cheiro normal, coloração normal. Se não voltar nesse tempo, é porque alguma coisa também está errado com aquela carne. Ou foi alguma prática incorreta durante o tempo de embalagem, de manuseio ali da proteína, ou ela não foi armazenada no comércio final, antes de chegar até nós, ela não foi armazenada de forma correta. Uma coisa que a carne de gancho não tem esse problema, né? A gente pega a carne do açougue, ela sempre tá com aquele cheiro fresquinho, aquela cor avermelhada, bonita, uma gordura bem atrativa aos nossos olhos. Então são prós e contras. Qual que é melhor? Vai do gosto. Não tem a melhor e não tem a pior. O que eu coloquei para vocês aqui são pontos de análise para vocês decidirem se compra a carne do açougue, se compra a carne embalada a vácuo. Nenhuma, se tiver procedência, nenhuma é melhor ou pior que a outra. São carnes de características diferentes pro consumidor final. Que é um outro ponto importante? A carne a vácuo, a gente tem uns cortes mais nobres. Né? A carne do gancho, o açougueiro tem que tirar o lucro dele, então às vezes ele não faz um corte tão trabalhado para você, aquele corte mais rústico, um corte menos lapidado. Então esses são prós e contras. O melhor é fazer churrasco. Mas a forma de preparo é a mesma, né? Tanto Mesmo. a vácuo quanto aquela do gancho, tu vai preparar da mesma forma. Da mesma forma. A única diferença que tem são técnicas de armazenamento e de venda diferente uma da outra. Mas o modo de preparo, tanto uma carne do açougue quanto uma carne a vácuo, a gente sempre vai fazer da melhor maneira possível. E para isso, tem que me seguir no Instagram, que lá eu ensino tudo isso É aí. isso aí, galera. Perfeito. E agora vamos pra hora boa? Quer colocar essa carne no fogo? Bora lá. Então vamos lá. E Alex, um outro corte que tu indicaria, né, que fica nessa mesma, eu acho que maciez, suculência da picanha, um corte aproximado aí. Porém Vamos- também com valor mais em conta, né? Pra quem com certeza, não com certeza. quer gastar tanto. Eu indico a maminha. Por quê? Vamos lá, vamos falar de regiões do animal, né? A maminha ela fica muito próxima da picanha, ela também pertence ao grupo do alcatra. É uma carne do traseiro, uma carne com bom nível de gordura, suculência. Dá para fazer inteira, dá para fazer em steak. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouco das características da maminha. Então vamos lá, a gente tem uma peça de maminha aqui. Muitos chamam essa peça de chapéu de bispo, porque ela tem um formato de um chapéuzinho de bispo mesmo, né? Então, engraçado que até algumas regiões do país o pessoal não conhece como maminha, conhece mais como chapéu de bispo, como propriamente maminha, né? É uma carne que a gente vai analisar as fibras dela, então nessas direções aqui. Então é aquele negócio que sempre que a gente for cortar uma carne crua, cortar a favor das fibras e tal. E uma dica importante, já aproveitando que a gente falou da diferença de carne a vácuo para carne do açougue, né? Eu quero mostrar para vocês e ressaltar uma característica muito positiva que eu vi nesse corte. Essa carne aqui, como o pessoal já sabe, a gente adquiriu no armazém 845 do nosso amigo Ronaldo. Qual que é uma característica de açougue, em geral? Uma carne não vir tão limpa para você. Quando você compra uma carne no açougue, ela vem com algumas coisas, né? Algumas camadas de gordura que a gente precisa fazer um toalete, fazer uma limpeza para depois mandar para a grelha. No armazém 845, a gente já não tem esse problema. Ela já veio pronta para a gente usar. Então, essa é a diferença de um açougue que te entrega uma carne de qualidade. E eu entendo os açougues também, que não entrega a questão de preço, é o meu lucro, aquele ali. Que eu sei também que o açougueiro faz isso porque é o lucro dele, tudo é muito caro e tal. Sim, a gente Porque sabe disso como aqui. tu tava falando também, quando vem pro mercado, né, a peça vem inteira. O que Quando é acontece? assim. Os mercados, eles compram a carcaça, né?
Muitas vezes, maioria dos açougues compra uma carcaça e faz a desossa no próprio açougue. Então ali ela tem um preço de carcaça. Então quanto mais o açougue tirar para jogar fora, menos ele vai ganhar. Então é super compreensivo que os açougues adotem essa prática também, porque eles vendem, por exemplo, num preço bem menor do que uma carne a vácuo. Né? Então a gente entende essas diferenças, que no preço final, alguma coisa precisou acontecer para chegar naquele valor. Né? A gente tem essa noção, né? E uma coisa que eu gostaria de ressaltar também, que é uma parte técnica, quando a carne ela está refrigerada, exposta, como no açougue, sem uma embalagem em volta, ela precisa da gordura para proteger. Perfeito. Então os açougues também eles deixam com bastante gordura, porque a gordura protege da baixa temperatura das câmaras frias. O que acontece? Se eu deixar uma carne dessa limpa, pendurada na câmara fria, amanhã eu vou chegar aqui, ela vai estar escura. Aquela coloração bem escura. E isso acontece porque ela não tem ali a gordura para proteger ela da baixa temperatura. Alex, já que a gente falou de 2 polêmicas, vamos falar de outra? Tô aqui para isso, bora lá. Sal antes ou sal depois? Essa é uma polêmica que, assim, 90% dos meus seguidores adoram essa polêmica. Eu acredito que o Brasil ama essa polêmica, né? Sal antes ou sal depois. O que a gente tem que entender? Quando a gente coloca um sal antes, está errado? Não. E quando a gente coloca depois, está errado também? Não. É por isso que a gente tem diferentes tipos de sais para diferentes tipos de técnicas. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Estamos com 2 steaks da nossa picanha aqui, da favorita dos brasileiros. Um eu vou fazer com sal e a outra eu vou fazer sem sal. Vou colocar as duas na grelha, uma com sal antes e a outra a gente vai usar a flor de sal, que vem depois dela pronta. Mas para explicar para o pessoal de casa e para vocês aqui também, o sal, qual é o efeito do sal na carne? Ele antes ou ele depois? Gente, vamos ter que entender primeiro o sal. O que é o sal? É o único mineral comestível do planeta. O que ele faz? Qual é o efeito dele? Ele realça sabor, mas ele também é um desidratante natural. Ele desidrata a carne. Quando a gente coloca o sal antes de colocar na grelha, até que ela fica pronta, ele puxa o líquido de dentro da carne, que a gente chama de mioglobina, que é o nome técnico desse suquinho que fica na embalagem ali, dessa aguinha que vem junto com a carne, e ele puxa isso para a superfície. O que já não acontece com a carne que a gente vai colocar sem sal, né? Então não tem certo, não tem errado, tem técnicas diferentes. No final, sabendo fazer, vai ficar bom do mesmo jeito, o mesmo jeito. Só que o que acontece? Se eu usar uma cocção longa, por exemplo, a minha costela fogo de chão, muitas vezes eu faço uma análise na proteína para ver o que eu vou fazer, mas muitas vezes eu faço minha costela fogo de chão sem sal. Por quê? Porque são, cara, 6, 7, 8, 9 horas, 10, 12 horas de fogo. Então imagina o sal durante 12 horas agindo naquela proteína, o quanto de líquido ele vai puxar para fora nessas 12 horas. Já num corte de parrilla, num corte rápido, o sal não vai ter tanto efeito desidratante assim. Então dá pra gente colocar antes e dá pra gente colocar depois. Vamos ver a diferença? Bora. Então um vai pra grelha, sem sal. E a gente vai botar aqui. E o outro a gente vai salgar com sal de parrilla. E aí vem aquela pergunta, né? Qual a medida certa? Quanto que eu coloco de sal? Cara, não precisa empanar de sal. O sal ele vai realçar o sabor da proteína. Se colocar muito sal, muito tempero, rouba o sabor da carne. Então aqui, ó, pegou aqui. É importante que a gente tenha sal na mesma quantidade por toda a proteína, tá? A gente vai virar. Quanto mais alto você jogar o sal, mais uniforme ele cai, do que eu vim aqui, muito próximo da carne. Então aqui, ó, subi aqui, ele tá igual de todos os lados. Vai pra asa também. Dá pra se dizer que o sal vai mudar a suculência da carne? Num longo período de cocção, sim. Ele vai mudar a questão de suco interno. Ele vai puxar para fora. O que acontece? Aqui ele está puxando o líquido para fora, para a superfície. O sal ele não penetra na carne. O que acontece? Ele puxa o líquido de fora. Aqui em cima vira uma piscininha de suco. A gente já viu muito isso. Sim. Né?
aquelas piscininhas de suco que se formam aqui em cima, o sal dissolve e aí a salmoura que entra na fibra das carnes, nas fibras musculares da nossa proteína. O sal não penetra, tá? Ele puxa o líquido de dentro para fora. Então vai interferir na suculência da carne se for várias horas de cocção. Aqui, no nosso pontinho, né? E eu quero saber de vocês também, qual o ponto ideal de vocês? Se é mal passado, se é no ponto, se é bem passado igual a minha sogra. Comenta aí. Comenta aí embaixo. Então, o que acontece? Nessa técnica de parrilla, praticamente nada. Muito pouca coisa. Vamos considerar nada. O que o pessoal fala muito e que tem real diferença, até explicar para o pessoal de casa, é a reação de Maillard. O que acontece na reação de Maillard? O que é essa reação de Maillard? Né? Vamos começar com o que é. É aquela crosta dourada, bonita, que fica no steak, fica na nossa proteína. O que é aquilo lá? Aquilo lá é uma reação química, tá? Que acontece através dos açúcares e as proteínas da carne. O açúcar da carne, né? Ele carameliza com o calor e forma aquela crosta. O que é aquela crosta? Aquilo lá, cara, é uma potência de sabor, é uma explosão de sabor. Quanto mais reação de Maillard eu tenho na minha proteína, mais saborosa ela vai estar. Com certeza. O que o sal atrapalha? Para mim ter uma boa reação de Maillard, a minha superfície precisa estar seca. Então, vocês vão ver a diferença aqui depois. Que a minha carne que está sem sal, ela vai ter uma crosta muito mais bonita, porque ela está com a superfície seca, não veio líquido de dentro da carne, diferente do que acontece quando tem sal. A superfície fica úmida, atrapalha a reação de Maillard. Mas do contrário, sem mais mistérios. Então, pessoal de casa, subiu esse suco na minha superfície, é hora de virar. Lembrando que essa daqui é com sal, essa daqui é sem sal. Vamos ver a diferença? Foca aqui na diferença da cor. Essa daqui está muito mais caramelizada, porque ela não tinha o sal na superfície para atrapalhar a reação de Maillard. Então, para que vocês vejam bem, vamos trazer ela aqui para fora para mostrar para o pessoal de casa? Olha só. Essa é uma reação de Maillard de uma carne feita sem sal. Sim. E aí, se você quiser mostrar as duas bem pertinho para o pessoal ver a diferença. É uma coisa que parece mito, mas vocês veem que não é. Saiu da grelha agora. A pergunta é, já pode cortar, Alex? Cara, eu gostei muito de fazer o podcast com vocês, que é só assunto polêmico. Né? Não pode cortar. E eu vou falar o porquê, né? Porque aqui a gente fala e explica o porquê. O que acontece? Dentro desse steak aqui, tá cheio de suco, cheio de sabor, né? Tecnicamente chama mioglobina, que é aquele suco da carne. O que acontece quando é exposta ao calor? Em forma de proteção, para que vocês aí de casa entendam muito bem, quando o steak ele é exposto ao calor, a carne é exposta ao calor, os líquidos se concentram em forma de proteção no meio da carne. E ali eles ficam. E o que acontece? Aqui, provavelmente nessa região aqui, está concentrado todo o meu suco agora. Por quê? Porque ela estava no calor, estava se protegendo. Quando ela é retirada do calor, que essa mioglobina, esse suco da carne, percebe que ele já não está mais no calor, ele começa, e agora traz bem pertinho aqui, ele começa a se redistribuir por toda a nossa proteína, por todo o nosso steak. O que acontece com isso? Todo meu steak vai ter suculência. Se eu respeitar esse tempo de descanso, o tempo necessário para que todo o suco da carne vá para o seu devido lugar. Então, quando eu já tiro da minha grelha e corto, ele está concentrado todo no meio. E aí a gente perde todo o sabor, aquela tábua ela fica cheia de suco, a gente já viu muitas vezes, né, em muitos churrascos que a gente faz, aquela tábua cheia de suco e a gente comendo uma carne não tão saborosa quanto se a gente respeitar o tempo de redistribuição de suco, a gente vai ter.
Quantas lembranças, né? Então, E na aí? verdade, quando a carne vai estar pronta para cortar, quando esse suco já estiver todo distribuído. Todo Não tem distribuído. um tempo mínimo. Eu vou falar uma coisa que eu vivi num curso meu e eu acreditei nisso e não é verdade. Um certo professor uma vez falou para mim o seguinte: a gente tem que esperar 1 minuto por centímetro de altura da carne. E aí eu acreditei nisso na época, né? E eu acredito que se eu falasse isso para vocês da forma com que ele me falou, vocês iam acreditar também. Mas aí vem a pergunta: boi sabe contar? Se ele não sabe contar enquanto ele está vivo, que dirá depois de abatido? Então a carne ela não sabe contar, ela não sabe que ela tem 1 centímetro de altura e que ela precisa esperar 1 minuto para esse suco percorrer a minha carne. Então não tem como. O que eu indico? Um steak de 2 dedos, no máximo 1 minuto é o suficiente para redistribuição de suco e toda a minha carne. Eu vou cortar essa daqui para vocês verem. A gente vai cortar elas e ela não vai perder suco, porque a gente respeitou o tempo de descanso dela. Ah, Alex, mas vai esfriar. Não, não vai esfriar. Eu garanto para Não vai vocês perder calor. que ela não vai perder calor. Eu tava falando antes de lembrança, porque a lembrança que eu tenho é o suco na carne, na Na tábua. tábua. Era uma. É a gente pegar o suco dali, né? Na carne, porque a carne já jamais. Pegava É. um pãozinho. Molhava aqui, esfregava a Aham. carne aqui e comia. Exato, porque A a gente- carne estava seca. E justamente tudo que tu tá Exatamente. falando tem realmente muito sentido. Quando a gente vai aprendendo, a gente vai percebendo o quanto a gente fazia errado e hoje evoluiu as coisas, né? É. Aquilo que eu falei para vocês. O conhecimento, ele tá ali, né? Ele tá ali louco para que você chegue e absorva tudo que ele pode te oferecer. E uma dica dessa daqui é muito E importante. quando tu se permite ter informações, tu tá fazendo bem pra Nossa! ti. E as coisas vão, tu vai comer uma carne mais saborosa, né? E saber escolher com mais Nossa. qualidade. Enfim, então aprender é sempre muito bom. Dica do dia aí pra vocês. São Muito pequenas mudanças, né? Engraçado, Pequenos não precisa detalhes. fazer Exatamente. muito Gente, esforço. É não. pequenas mudanças. Vamos cortar? Bora! Bora. Vamos cortar, galera? Então vamos cortar. É a hora mais esperada do dia. Lembrando que esse daqui é o steak sem sal, Sim. né? Então a gente vai cortar. Primeiro nós vamos mostrar o ponto. Vamos mostrar o ponto pra Bora, galera? vamos. Aquele pontinho? Uhum. Vamos lá então. Nossa. Esse Esse é o ponto. É o ponto? Esse é o ponto. É o ponto da felicidade. Então agora nós vamos. O ponto da carne que nós ficamos salivando, né? Nossa. E eu doida de fome. Na realidade, todo mundo aqui tá com fome, viu, gente? A gente vai comer com muita vontade. E agora, Perfeito. flor de sal. Lembrando vocês que essa é a sem sal. É, só que nós vamos Perfeito. fazer um negocinho antes, tá? Vou deixar vocês mais um pouquinho com vontade. Nós vamos ajeitar o prato, porque nós temos uma batata rústica junto, né? Claro! Tem outro acompanhamento aqui junto. Então vamos levar lá isso aqui. Vai vir aqui. É, sente só, gente. E agora aquele nosso chimichurri. Como que tu coloca aí? Aqui Assim pode colocar do... é muito particular, né? Uhum. Tem gente que gosta com, tem gente que gosta sem. Uhum. Não tem problema nenhum. Nós, como é do chimichurri, nós vamos jogar por tudo isso daqui e mandar pro peito. Pode deixar. Gente, quero lembrar uma coisa agora. Antes da gente comer. Como que é o nome do podcast? Primeiras damas damas. podcast. Fiquem à vontade. Ah, muito obrigada. Bora provar. Deixa eu pegar. Eu vou pegar uma partezinha pequena. Vamos cortar essa batata. Gente, que gratificante. Valeu a espera, viu? Perfeito. Perfeito. Só façam em casa. Vamos cortar? Batatinha rústica.
Desculpa aí, galera. Desculpa. Faltou palavra. Faltou palavras. Eu ia pegar esse aqui. E agora a gente vai pra melhor parte, a parte de comer, porque provar a gente já provou, né? E aprovou. Mas antes, eu gostaria, né, que o Alex comentasse aqui com vocês, porque ele dá cursos, workshops, então fica o contato, se alguém quiser fazer curso, ou quiser ter o Alex na sua cozinha, também vai, né? Vai também. Pode falar. Gente, vamos lá, né? Quais um pouco dos serviços que eu ofereço, né? Você que tem restaurante, que é uma consultoria no segmento, você tem um estabelecimento no segmento de carne, restaurante, churrascaria, parrilla, enfim, quer melhorar o teu nível de assado, eu posso te ajudar. Você que quer levar o meu workshop para a tua empresa e criar um ambiente corporativo muito mais agradável e colaborativo, eu também tenho esse tipo de serviço. Você quer participar dos meus cursos online, em breve, ele vai estar nas plataformas aí, eu vou avisar vocês através do meu Instagram, que vai estar passando aqui embaixo, é assim que fala? Isso. Que vai estar passando aqui embaixo, alexmiciano.bbq, gente, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Nós que agradecemos. Também pedimos para vocês curtir, compartilhar, comentar, porque a informação só é boa quando é compartilhada. Eu quero dar um recado para os meus seguidores em especial. Sim, fica à vontade. Hoje, a minha plataforma ali do Instagram, ela tá com mais de 65 mil seguidores e cada um de vocês que acompanha meu trabalho, que é um podcast de qualidade, Primeiras Damas, acompanha, segue eles lá e vem fazer parte desse time, que é só o primeiro de muitos que a gente vai fazer, né? É verdade. Que essa foi a promessa, tá? A gente faz um para depois ter os outros. Aí eu aceitei. Se só nesse pouquinho de tempo vocês já aprenderam um monte de coisa, imagina um curso desse homem. Então tá, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar Primeiras Damas. E o Alex, como é que tá teu Instagram, Alex? alexmiciano.bbq. Vai estar passando tudo aqui embaixo, algum lugar aqui vai estar passando. Então agora a gente vai finalizar porque a gente tá louco de fome. É isso aí, não esqueça, curta, comenta, compartilha e se tu ainda não é inscrito, se inscreve no canal porque o Primeiras Damas é meu, é seu, é nosso. Beijão, galera, fiquem com Deus.